tema da minha mensagem é uma mensagem assim que o Senhor falou muito comigo. Significa: descanse na soberania do Senhor e abandone a exaustão. Isso é algo que o Senhor tem falado comigo. Descanse na soberania do Senhor e abandone a exaustão. Eu vou falar isso em cima de Salmo 121, é um salmo super conhecido. Na verdade, é isso mesmo. Salmo 121, todos conhecem. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É muito conhecido. Quem nunca ouviu esse versículo? Nessa introdução, essa introdução do versículo Salmo 121, ela era um cântico de romagem, que era um cântico de peregrinação cantado pelos fiéis quando em viagem para festas oficiais do povo judeu. Então, as pessoas que estavam fora de Jerusalém, quando elas iam para as festas festivas cristãs, né, elas cantavam isso. O percurso era complicado. Então, eles cantavam: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, esse era um cântico de romagem, era um cântico de peregrinação. Existem muitas interpretações a respeito desse texto, a respeito desse verso. Alguns falam sobre os montes, mas o significado dele é o cuidado providencial do Senhor. Porque, afinal de contas, ele reconhece, por meio dessas palavras, que o Criador do universo é aquele que sustenta todas as coisas. É aquele que cuida de todas as coisas. Quando eles declaravam: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, eles reconheciam a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ainda que algo aconteça, porque durante o texto você vai ver vários: ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. E ele declara uma convicção na soberania de Deus. Eu quero também compartilhar um texto em Isaías 43, 13. E esse eu queria que você abrisse, por gentileza. Isaías 43, 13. Lembrando que nós estamos falando sobre descansar na soberania de Deus, e eu quero declarar um pouco sobre o Deus Criador, e essa é a soberania dele, é o poder do Deus que está no início, que permanece ativo na história. Isaías 43, 13 diz assim, posso ler? Amém? Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Algo que chama a minha atenção é: antes que houvesse dia. O Deus que agia no início continua agindo até a consumação de todas as coisas. No início de Gênesis, nós falamos o quê? O que você vê em Gênesis 1? A terra era sem forma e vazia. E quando o Senhor Deus decide fazer algo sobre a terra, haja luz e houve luz. Algo que existe no poder de Deus é quando Ele declara: as coisas são construídas. Agindo Deus, declarando Deus, nada impede a vontade de Deus. Quando Deus cria as coisas é por conta da vontade dEle, por Ele ser o Deus Criador. E quando eu vejo algo muito maravilhoso, é que uma terra sem forma e vazia, Ele transforma em belo. Então eu entendo que aquilo que não havia ordem, Deus coloca ordem. Aonde não havia beleza, Ele faz beleza onde não há. Isso mostra o poder soberano de Deus. Existe uma canção que eu amo. Eu ouço essa canção desde que eu era muito pequena. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece,
Tu sabes muito bem, tu és tremendo. Quando nós estamos falando, Ele é soberano e absoluto. E eu quero trazer um pouco dessa declaração. Quando nós falamos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Ele é capaz de exercer poder de maneira extrema. Que acima de todos Ele está. Quando nós falamos sobre Ele ser absoluto, nós estamos declarando sem restrição, ilimitado, não é alvo de contradição aquilo que existe, independente de qualquer condição. Sabe algo que me faz admirar Deus quando eu contemplo a beleza do Deus soberano e absoluto? É que nada que nós façamos aumenta ou diminui quem Ele é. Nenhuma circunstância na terra abala Deus. Nem o abala e nem o diminui. Nas nossas vidas, como seres limitados, algumas circunstâncias nos abalam. Algumas circunstâncias nos roubam a esperança, nos roubam a convicção, nos roubam. Diversas coisas podem falhar nas nossas vidas. Algo que eu entendo, uma vez o Senhor me deu uma experiência, eu dei um presente para alguém, e o Senhor me deu algo, uma convicção de, assim, todas as coisas que nós possamos possuir na terra, até mesmo as promessas que Ele pode dar a nós, tudo isso é passageiro, mas quem sustenta todas as coisas é Deus. Tudo pode passar e se perder, mas Deus continua intacto. Relacionamentos se quebram, pessoas perdem as outras. Nós vivemos durante a pandemia luto, perdemos amigos, perdemos irmãos, casamentos infelizmente se rompem, amizades se rompem, empregos se perdem, casas se perdem, financeiros se abalam, mas em tudo isso Deus continua sendo absoluto e soberano. O Deus que estava no início, que transformou e criou todas as coisas, continua ativo em nossa história. Então, as nossas circunstâncias não abalam ou até mesmo pegam Deus de surpresa ou o tornam ilimitado para fazer o impossível. Porque o próprio texto de Isaías diz: agindo Deus, quem o impedirá? Algo que Deus declara também sobre Ele, Ele diz assim: eu sou. Algo que Deus declara até mesmo para Moisés, Ele diz assim: mas o que eu vou falar? Diga, eu sou o que sou. Deus fala que não tem nada que se compare a Deus. Algo que Deus está declarando é que nós não conseguimos mentalmente ter a completa revelação de quem Deus é. Porque não há nada mentalmente que se assemelha a Deus. Nada que a tudo que nós possamos ter revelação de Deus, ainda assim é pouco. Diariamente nós continuamos a desbravar quem Deus é. Quando Ele diz, eu sou o que sou, não existe ninguém acima de mim e tudo está abaixo de mim. Só nos resta, diante de quem Ele é, da grandeza, da soberania do Deus Criador, que tem todo o poder e tudo se sustenta por meio dEle, é declarar: ó Deus, Tu és. Quando eu digo sobre nós descansarmos na soberania de Deus, é que sobre todas as circunstâncias que se abalam nas nossas vidas, ó Deus, Tu és soberano e absoluto. Nós precisamos nos lembrar disso. Colossenses 1:17, eu vou lendo os textos, tá, irmãos? O Senhor, em sua soberania, é o supremo criador de tudo e todas as coisas dependem dEle para permanecerem, pois Ele existe antes de tudo. O que há nele, todas as coisas subsistem. É que se Deus não sustentar as coisas, elas se tornariam em nada. A soberania de Deus é importante, fundamento da nossa fé. Independente dos tempos e eventos na nossa vida, precisamos compreender que Deus é a autoridade suprema e Ele continua ativo, atuante na história.
Eu digo isso, irmãos, porque eu tenho sentido alguns momentos que a gente esquece. Parece que o Deus da Bíblia perdeu a sua força. Não porque ele perdeu a sua força, mas mentalmente nós achamos isso. Quando eu digo sobre... Eu não quero ir para lá porque eu ainda tenho que caminhar aqui, né, para não me perder. Mas é que às vezes eu acho que nós estamos colocando Deus. Quando eu digo que nós com a nossa mente não conseguimos entender a grandeza de Deus, é porque às vezes nós queremos colocar Deus na nossa mentalidade pequena. Limitamos o poder de Deus quando não cremos que Ele pode agir na nossa história. Limitamos o agir de Deus quando não cremos que Deus pode mudar toda e qualquer circunstâncias. Limitamos o poder de Deus quando nós queremos questionar Deus porquê das coisas e não compreender que Ele é absoluto. E que ainda que eu não entenda, que eu abra mão das respostas, mas saiba que Ele continua fiel. Eu me recordo, eu já falei isso aqui, mas meu coração sente em dizer, teve uma estação da minha vida que eu estava passando uns processos muito complicados. E eu me lembro que foi uma tarde onde eu realmente meio que reclamei, sabe? Falei, olha, não tá legal as coisas não. Cheguei para uma amiga e falei, não tá legal, nada tá bom. Bem ingrata mesmo. E quando eu entrei na igreja, a graça de Deus é tão maravilhosa que quando eu entrei na igreja, irmãos, eu passei a tarde falando para ela que as coisas estavam péssimas. Mas de uma maneira bem ácida, tá? Que eu não vou compartilhar aqui porque não vale. Que não é um testemunho, é um triste. E eu me lembro que, mas o grande testemunho é a graça de Deus, que quando eu entrei nesse lugar, eu me lembro que estava cantando a canção. Rei do meu coração, seja minha fortaleza. E eu me lembro que falava assim, ó. E tu és bom, bom, e tu és bom. Deus falou, você se esqueceu que eu continuo sendo bom. Ele não falou, você foi uma mimada que estava reclamando e não estava acreditando na minha soberania. Ele estava dizendo, você se esqueceu que eu continuo sendo bom. Talvez você precisa se lembrar que Deus é soberano. Talvez você precisa se lembrar que Deus é fiel. Talvez você precisa se lembrar que Deus é absoluto. Como essa realidade tem impactado o nosso viver? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa que precisa ser resolvida, tem algum problema, alguma situação. E como você tem olhado para isso? Qual é o prisma que você tem enxergado isso? Quando eu falo sobre a soberania de Deus, é porque quando eu digo que nós estamos limitando Deus, é porque muitas das vezes, como o texto de Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. Para onde você está olhando? Olhamos para o problema e esquecemos de olhar para aquele que é poderoso. Então, como que a soberania de Deus impacta a sua vida? Se a soberania de Deus é o sustento da nossa fé cristã, como você vai atuar diante de saber que Ele é bom? A promessa de descanso que temos da Bíblia é a pessoa de Jesus. Ele é o nosso descanso. Hebreus 4, 1 e 2 diz, portanto, tendo-nos sido deixado a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos que não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que ouviram. Aqui o texto de Hebreus, ele diz entrarmos no seu descanso. E ele fala que ele teme que eles tenham falhado nisso. Ele diz assim, porquanto não chegou a ser unida a fé. O descanso é Jesus. E há um descanso maior na eternidade, em saber que as circunstâncias do presente não hão de se comparar com a glória eterna de viver com o Cristo. De saber que os processos, os desertos da nossa vida são passageiros, mas existe uma esperança inabalável de que viveremos um lugar onde não há choro, não há dor. Mas ainda sobre a terra nós temos a esperança do Cristo que age soberanamente sobre as nossas vidas. Nós podemos clamar pelo seu nome.
Nós podemos dizer, pedir em nome de Jesus. Nós podemos contar com o consolo do Espírito. E esse é o descanso onde a nossa alma pode se fundamentar. Entrar no descanso é nos apegar à esperança da eternidade, nos apegar ao Deus soberano, nos apegar em quem Jesus é. O descanso é a pessoa de Jesus. Para onde estamos olhando? Essa pergunta continua ecoando. A fé que precisamos para entrar no descanso é aumentada à medida que crescemos na revelação de quem Jesus é. À medida de que eu busco a Deus, à medida de que eu começo a ver quem Ele é, os atributos de Deus, o caráter de Deus, eu começo a crer e eu começo a fundamentar a minha fé e entrar no descanso. Quando diz sobre entrar, é um ato que eu preciso fazer isso. Está disponível. O poder de Deus continua atuante na história. Em alguns momentos, irmãos, nas minhas orações eu tenho dito: Senhor, não me deixe esquecer que o Senhor está ativo na história. O Senhor não está passivo às circunstâncias. Não me deixe esquecer que o Senhor não é um Deus passivo. Porque parece que Deus está de braços cruzados às vezes. Eu estou dizendo, na nossa cabeça a gente coloca Deus num lugar, não, Ele deve estar muito parado. E quando eu falei sobre abandone a exaustão, é que querer entender e querer ter o controle das coisas, querer resolver as coisas à nossa maneira, conduz de tirar Deus em atuar da maneira dele, da forma dele na nossa vida e na nossa história. Quando eu digo sobre entrar no lugar de descanso, é entregar para Deus e entender o que Deus quer fazer conosco, mas não tomar atitudes precipitadas em fazer da nossa maneira, mas entender como Deus quer que venhamos agir com sabedoria. Algo que durante o processo o Senhor nos dá é sabedoria para agirmos nas circunstâncias. E às vezes é nós apenas orarmos. Mas quando nós tentamos agir à nossa maneira, resolver os nossos problemas, nós entramos em uma exaustão, em um estresse. Primeiro porque nós somos convidados a reconhecer e a viver o hoje. Porque a palavra de Deus, não andais ansiosos pelo dia de amanhã. O próprio Deus diz: viva o hoje, porque o amanhã Ele já está lá. Talvez você tenha se esquecido que o amanhã Deus já está lá. Mas o que Deus espera de você hoje e agora? Somos rápidos em nos preocupar, mas lentos em descansar e confiar no controle do Deus soberano. Somos convidados a buscar o que realmente importa hoje. A garantia de que todas as demais coisas serão acrescentadas é vitalício. O que você pode fazer hoje? Primeiro que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Percebeu que a gente às vezes procura soluções e não procura realmente o que nós devemos procurar por primeiro? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a presença de Deus. Então uma das coisas que nós temos que fazer é ter uma vida de oração. Porque uma vida de oração, ela traz relacionamento, então ela faz com que eu tenha revelação de quem Deus é. Segundo que quando eu preciso declarar aqui que o Senhor Deus, Jesus, Ele não se sente de alguma forma coagido com a sua dor. Ele não se assusta, Jesus não se assusta com a minha dor e com a sua dor. Mas Jesus atua em nossa dor. E quando oramos, encontramos o consolo de Deus. Quando oramos, encontramos a graça, o amor de Deus. E retemos a revelação de quem Ele é. O que eu entendo é que quando oramos, nós também somos transformados. Não somente as circunstâncias pela qual oramos. E às vezes, amado, você está perdendo tanto tempo pedindo para Deus mudar as situações, quando o Senhor quer mudar você. Então diga: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nisso? Eu sei que o Senhor vai fazer algo, porque o Senhor é soberano, mas o que eu devo aprender nisso? Eu não quero entender as razões, eu só quero estar com você e entender que a sua graça e a sua presença me basta.
e entender que os seus braços é o meu descanso, e entender que eu não quero viver à sombra do que eu acho que você é, mas eu quero verdadeiramente entender quem você é. Cantamos as 3 músicas sobre isso. Algo que também nós temos que fazer, como cristãos, olhe para o lado. Eu estou falando, olhe para cima, onde eu levo os meus olhos. Está significando que, gente, eu estudei até sobre como que acontecem as coisas dos olhos. Os olhos é como se fosse uma foto. Você olha por conta da luz que entrou, seu cérebro recebe informação. Então, isso significa o quê? Que os seus olhos, ele tem um poder de realmente gerar uma mentalidade. Os nossos olhos espirituais mudam a nossa mente. Nós precisamos de uma metanoia. E quando eu falo sobre olhar, eu digo olhe para o lado. Sabe por quê? Muitas das vezes você está olhando tanto para você que você se esquece que tem pessoas do seu lado que precisam de socorro. E não conhecem o verdadeiro socorro. Porque o socorro deles é o Senhor também. E se você conhece Jesus, essas pessoas também precisam do consolo de Cristo, que é a salvação de Jesus sobre a vida delas. Então, às vezes, você está focando tanto na sua vida e nos seus problemas que você se esquece de ser aquele que vai abraçar e promover consolo e descanso para outros por meio da proclamação do verdadeiro Deus soberano. Amém? Olhe para o lado, olhe para cima, mas olhe para o lado. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por vidas. Vidas importam. O reino de Deus não é só sobre eu me relacionar com Deus, mas eu me relacionar com pessoas. Porque Deus manda, é um mandamento nós amarmos ao próximo como a mim mesmo. Se eu amo a Jesus, eu sei que Ele é o meu soberano, Ele é o maior presente que eu tenho na minha vida, e nós desfrutamos dessa presença. Precisamos olhar para o lado e compartilhar este amor e essa presença, porque é só essa presença que pode salvar as pessoas. Eu quero dizer uma coisa. Nós já estamos quase concluindo. Vou tomar uma água. Confiar em Deus, e até mesmo quando nós apresentamos Deus por saber que Ele é o maior socorro, é que quando isso é... Irmãos, eu sempre falo isso aqui, não é porque eu sou encalhada. Quando a gente está namorando, gente, olha, amigas apaixonadas é bem difícil. Elas não param de falar, gente. Tudo é porque porque pessoa, gente do céu, tudo que você fala virou pauta, assim. Pauta é a pessoa que ela está conhecendo. Sabe o que acontece? Que quando ela está em chamas de amor, ela fala sobre aquilo. É igual mãe quando tem filho. Meu filho é lindo, meu filho é lindo. A gente vê a Adriana, ela posta tudo da filha dela. Porque ela fez um bolo. Porque é incrível o amor. Sabe por quê? Porque ela é amada. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que quando você tem Jesus e Ele é a tua prioridade, você quer falar dele. Gente, eu sento na mesa, quando eu vou ver, eu estou falando... Olha, gente, estou falando de Jesus até quando estou comendo pão. E eu vou falar do pão. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo uma coisa. Quando você confia em Deus, não é como se você fosse o dono do mercado e estivesse confiando a produção de pão para o açougueiro. Não, gente, quando você está confiando em Deus, você está confiando no próprio trigo. Você está confiando a produção de pão para aquele que criou o trigo. E Ele sabe fazer tudo. Entendeu? Que, assim, entenda uma coisa, Deus é simples. E quando você confia nele, você está confiando naquele que criou a tua própria vida. É disso que eu estou falando. É dar a produção de pão para o Deus que criou o trigo, gente. Não é entregar o pão para o açougueiro que só sabe cortar carne. Parece engraçado, mas parece que a gente está achando que a nossa vida, Deus não tem o controle dela. Mas Ele criou a tua vida, Ele é capaz, Ele é sustentador disso. Você pode abandonar o controle e a exaustão das preocupações e ansiedades para descansar no Deus que sabe de todas as coisas. E Ele sustenta o universo e é capaz de sustentar você. Porque se Ele sustenta todas as coisas e nada, tudo falharia, tudo acabaria caso Ele não a sustentasse. Ele é capaz de sustentar a sua vida e o seu coração. Janete Stuart diz: a alegria não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus. Então, mesmo em meio ao sofrimento mais profundo, há alegria para aqueles que estão no Senhor. Há beleza nos pedaços, mesmo quando não vemos. Algo belo está sendo construído com aquilo que foi partido em pedaços. E um dia será manifestado plenamente. Tudo coopera para o bem. Ele continua sendo bom.